Voltamos com a palestra Cidadania e Psicologia Articulando Diálogos e com o nosso entrevistado Bruno de Almeida. Bruno, somos aproximadamente 300 profissionais de psicologia na Secretaria de Administração Penitenciária. Atuamos lidando com a realidade tanto de nossos colegas e parceiros servidores públicos, como a realidade do homem preso, familiares e demais pessoas que compõem toda essa rede de articulações que vivemos no nosso dia a dia. Dessa forma, como você acredita que o profissional deve olhar esses sujeitos inerentes ao processo e articulação e convivência do dia a dia? Bom, Mauro, eu acho que tem uma coisa importante, interessante na sua pergunta, que eu diria que é a questão da concepção de sujeito, né? Como que eu olho, ou como que a gente, enquanto sociedade, olha para esse homem preso, como você disse, né? Quer dizer, essa pessoa que comete o crime, que comete o delito, se essa pessoa foi motivada por questões intrapsíquicas, ela tem uma personalidade psicopática, ela tem motivações individuais, né? Ou, e talvez ela está inserida dentro de um contexto cultural, dentro de um momento histórico, né? Onde há uma questão social que também se soma de maneira muito forte para poder levá-la, de repente, a cometer o que ela comete, né? Não estou dizendo que a pessoa que comete algum tipo de crime ela não precise, de alguma forma, pagar por isso, ou isso já é uma outra discussão. A questão é que a gente não deve, enquanto psicólogo, psicóloga, reduzir o indivíduo que comete um crime ao seu ato criminal, no sentido de que quem vai olhar para essa pessoa enquanto uma pessoa que tem uma história, que sim cometeu um erro, mas que pode de repente ter outras possibilidades, outras potencialidades, ela pode de alguma forma pensar e repensar quem ela é, né? Se de repente ela está submetida a uma sociedade que determina já quem ela é, como ela age, e o próprio homem preso acaba ficando preso nessa lógica. Então acho que é uma grande questão, assim, como que a gente olha para esse homem preso e como que a gente vai, de alguma forma, conseguir promover essa reintegração, né? Já que o próprio nome diz, a reintegração não é uma coisa que dependa só dele, né? Depende da sociedade abraçá-lo de volta, que é a questão do egresso, né? Como que essa pessoa cometeu esse crime e vai carregar esse carimbo social, vamos dizer assim, para o resto da vida, e ele de repente cumpre sua pena, né? Ele pagou de volta o que ele devia, vamos dizer assim, e aí ele sai, né, para a sociedade novamente, tem a sua liberdade de volta e não consegue oportunidade de trabalho, ou fica marcado ali na sua comunidade ou pelos próprios familiares, né? A gente pode pensar também o homem preso, mas também a questão dos egressos do hospital de custódia, que muitas vezes vão sofrer muito preconceito da própria família, que não vão querer essa pessoa de volta, né? Então são questões que eu acho que são bastante caras, assim, para a gente pensar, vamos dizer, que olhar que a gente lança para essa questão do sistema carcerário, sistema prisional, para esses egressos, para esses homens presos, né? Eu acho que é um grande debate essa questão dessa culpabilização individual, né, que dentro daquela tensão que eu falei dos discursos polarizados, bandido bom e bandido morto, também traz essa perspectiva de que assim, a pessoa tem escolha, ela escolhe para o crime, né, como se nós estivéssemos apartados de determinações sociais, de coisas que nos compõem e nos somam, né? Então, o desenvolvimento, a formação de um indivíduo, ela também está muito pautada naquilo que ele tem de mais perto ali, os modelos que ele tem perto, né? E também os modelos que ele vê, né? Como que se dá a formação de um indivíduo que se vê privado, violado desde muito pequeno, e ele começa a perceber no mundo, inclusive no mundo político, né? Dos nossos políticos, tal, como que a coisa funciona, né? Como que esse indivíduo se forma? Quando ele justamente se vê privado de uma série de oportunidades, né, que ele começa a ver que as oportunidades não são iguais para todo mundo, né,
Então eu acho que tem uma responsabilização social que ela é importante de ser colocada nessa discussão. Senão a gente começa a acreditar que são ações individuais, que a pessoa faz aquilo porque ela quer, porque ela gosta, né? E não porque existe um contexto social que eu estou vamos dizer, dando algumas pinceladas, mas é um contexto muito mais amplo e complexo, né? É uma engrenagem muito complicada para a gente simplesmente achar que a pessoa vai lá e comete um crime simplesmente porque ela quer e ela tinha uma outra escolha, né? Eu acho que é justamente aí que a gente retoma a questão da importância dos diálogos para que haja uma ampliação do que se entende, de como que se dá essa engrenagem toda, e a gente tentar não cair nessa culpabilização individual de que tem que penalizar, tem que encarcerar, tem que manter o indivíduo privado da sua liberdade, porque a gente já sabe que esse modelo, né, de privação de liberdade é um modelo que não funciona, né? A gente ainda não sabe fazer de outro jeito, mas foi um modelo que foi criado num dado momento histórico, né? Se não me engano ali no século XIX, as punições eram feitas de outras maneiras antes, e pode ser que mais para frente a gente consiga realmente lidar com essa questão de maneiras diferentes, porque a gente sabe que o sistema carcerário é um sistema que, infelizmente, ele não consegue cumprir vamos dizer, com essa reeducação, né? Acaba sendo uma coisa que gera muito sofrimento psíquico, né? Uma coisa que fere bastante algumas coisas ligadas aos direitos humanos que a gente estava falando, a integridade da pessoa, a dignidade, né? Então é uma discussão que eu acho que quanto mais polarizada, mais difícil é da gente encontrar soluções que possam de alguma forma dar conta, se é que é possível, né? Mas fato é que a forma como a gente faz hoje em dia, ela não melhora e muito provavelmente ela piore, né? A condição de quem passa por lá, né? Um outro ponto importante que a gente vê hoje em dia, a gente está numa sociedade, num momento histórico, onde as pessoas são impelidas a consumir, elas são criados esses ideais de sucesso, são criadas uma série de coisas que mexem, obviamente, com as pessoas que não têm oportunidade, né? E isso pode se tornar aí uma questão, assim, como que a sociedade exige que você seja algo, ela exige que você tenha algo, ela exige que você pertença, né? Mas ela não dá os meios para que isso aconteça, ou ela dá esses meios para muito pouca gente, né? Como que a gente vai lidar com essa desigualdade que já começa aí, né? Quer dizer, uma pessoa que de repente comete um crime quando adulto, por exemplo, pode ser uma pessoa que já passou por outros grades invisíveis aí, né? Grades sociais, ela já está aprisionada numa série de coisas, né? E eu não estou aqui defendendo, obviamente, o crime, não é essa a questão. Eu acho que essas polarizações, né, como eu tenho insistido nisso, elas não funcionam, né? Mas a gente precisa pensar como que isso se dá muito cedo na vida da pessoa para que isso tenha esse desfecho e não outro, né? Então é uma reflexão que cabe, né? Quer dizer, a gente fica nesse conflito de que, quer dizer, a sociedade impõe algo, né? Que as pessoas sejam algo, né? E aí, por exemplo, você pode ver em documentários com adolescentes, por exemplo, de periferia, o valor que tem eles, por exemplo, terem um tênis caro. E às vezes eles, entre aspas, obrigam a mãe, que às vezes é um diarista, a comprar um tênis de R$1.000, por exemplo. Por quê? Porque ele está sendo impelido e ele está acreditando que de alguma forma a inserção social dele vai se dar por meio daquilo. Então ele quer ter aquilo, porque tendo aquilo ele acredita que ele vai pertencer a um lugar que ele não pertence, ele vai ser algo que ele não é, né? Isso tem a ver com a questão dos valores, por exemplo, né? Eu acho que essa lógica que vai sendo criada e que atinge não só a classe baixa, mas a gente está falando deles porque a gente sabe que a população jovem, negra, de uma renda muito limitada, talvez, né, assim, é uma parte grande da população que sofre violações e que acaba sendo partindo para uma solução que é a no crime, etc.
Então, assim, eu acho que tem muita coisa a ser discutida, a ser pensada, porque a engrenagem ela é complicada mesmo. Ela é complicada e complexa, né? Então, eu acho que, nesse sentido, o psicólogo, a psicóloga que atua no sistema prisional, toda essa reflexão cabe para você que atua lá na ponta, você que está com esse indivíduo preso, né? Quem é essa pessoa? Né? Como que eu olho? Que olhar que eu lanço para essa pessoa? Né? E aí eu acho que essa discussão, um dos viés importantes, me parece ser esse. Né? Bruno, nós percebemos que os profissionais da área vêm, ao longo do tempo, buscando condições e criando situações que favoreçam toda essa construção. Né? Porque quando se fala de uma construção, se fala de algo que tem desafios a curto, a médio e a longo prazo. Isso. Então nós podemos perceber que as iniciativas da coordenadoria, através de seus programas, são uma demonstração disso, como você falou. Né? Porque nós temos, por exemplo, no sistema prisional do regime fechado, uma perspectiva de reincidência em torno de 45%. Certo. Já no programa de penas e medidas alternativas, nós conseguimos observar que essa reincidência já cai para 5% em média. Muito grande. Então, realmente, todas as construções, apesar dos desafios, apesar das contradições, né, tem sido uma busca constante e tem sido algo que o profissional vai se empoderando na medida em que ele realmente vai criando e fazendo esse confronto do que é interesse, do que é compromisso, do que é autonomia e do que é o cuidar-se, de forma a promover um ambiente profissional, um ambiente de um sistema prisional capaz de realmente levar a conquista, né, de seus objetivos, que é a reintegração desse homem preso e, ao mesmo tempo, evitar que esse afastamento da sociedade, quando em prisão, ele acentue essas diferenças, acentue essas faltas de oportunidade. Claro, eu acho, eu particularmente fico muito feliz que a psicologia esteja presente justamente nessa luta, porque como a gente falou no primeiro bloco, ela precisa ser um lugar de resistência também, né, e de combate à violação dos direitos. Né? Então eu acho que o desafio é sim grande, é um desafio a longo prazo, mas é algo que precisa ir acontecendo pouco a pouco. Né? Nenhuma grande transformação se dá do dia para a noite. Né? Eu acho que elas são lutas de coletivos, elas são coisas que de repente demoram aí décadas, às vezes até mais, porém as mudanças acontecem. Né? E eu acho que quem está no contexto histórico, vamos dizer, agora, dessa época, são as pessoas que precisam fazer esse movimento. E eu acho que sim, tem sido feito. Né? Eu acho que tem bastante coisa acontecendo, acho que a psicologia tem se inserido cada vez mais em diversos contextos e eu fico muito orgulhoso assim, de ver que a profissão que eu exerço tem de alguma forma contribuído bastante. Bruno, muito obrigado pelas suas colocações, pelas suas contribuições, e realmente isso demonstra, essa fala, essas contribuições demonstraram o quão importante é o papel do profissional da psicologia na articulação de diálogos, na articulação de parcerias em prol de algo maior, que vá além daquilo que se repete ao longo do tempo. Essas inovações realmente só têm sido possível através desses diálogos entre os diferentes profissionais presentes no sistema profissional, do sistema penitenciário, desde seus gestores, nas diferentes escalas de gestão, até aqueles que estão no dia a dia ali nas diferentes áreas de atuações, como nas unidades prisionais de regime fechado, regime semiaberto, centros de ressocializações, centrais de penas e medidas alternativas, centrais de acolhimento da família e do egresso, e isso é o que se deve continuar, o profissional atuante, presente, de forma a trazer para esse contexto aquela que é a contribuição ímpar da psicologia, que é articular
contato com o desconhecido, com a superação de preconceitos e com a conquista de um espaço cada vez mais de contribuição para a sociedade. Agradeço, Mauro. Obrigado pelo convite da coordenadoria. O objetivo era realmente trazer uma contribuição, né, para ampliar aí esses diálogos, articular coisas. Espero que o que eu tenha falado sirva de alguma forma para a gente pensar, repensar o nosso fazer cotidiano. Acho que é um exercício importante, né, de a gente fazer de quando em quando, que é sair desse lugar, desse fazer cotidiano que muitas vezes está automatizado, né, está encoraçado ali num jeito próprio de fazer, e quando a gente sai e faz uma reflexão, ouve uma fala, acho que isso nos move, nos toca, né, nos move subjetivamente, nos toca emocionalmente, e eu acho que esse papel da psicologia em todos esses espaços, né, que você cita, inclusive com os familiares, né, essa coisa do fortalecimento de vínculos, eu acho que essa luta para que o egresso consiga realmente ser reintegrado de fato, né, eu acho que isso mostra com muita clareza e muita força o lugar de existência, o lugar da psicologia como uma profissão inserida em diversos contextos e discussões. A você, profissional da psicologia, nosso agradecimento e a nossa gratidão pelo seu comprometimento com essa transformação. Que você continue uma conquista sem fim em busca de um profissionalismo cada vez mais atuante e de um transformador de uma realidade tão adversa que é a que você vive. Muito obrigado.